Muito boa tarde, queridos amigos ouvintes do Audiência Popular. Já estamos aqui, Luciano, na Jornal, repete aí, Rádio Jornal Audiência Popular no YouTube. Rádio Jornal Audiência Popular no YouTube. Hoje eu quero fechar 300 participações no YouTube aí. Meus amigos, ainda dizem por aí, no quintal da minha avó, que fofoca não deixa você com medo. E pressão, você não dá caganeira. Rapaz, a pressão foi tão grande que o senador já assinou lá a CPI. Pressão danada, hein? Pressão de um lado, pressão do outro. Lembra daquilo que eu falei ontem aqui? Que estavam cobrando do senador... esqueci o nome dele agora. O senador sergipano? Não, outro. Não é questão de deu um branco aqui agora mesmo. Né? Os senadores que já assinaram. Deixa eu ler aqui. Aqui, rapaz, dá aquele velho branco. E sabe que é a idade, né? A idade chega para todo mundo, né? A idade não é brincadeira, não. Chega para todo mundo. Laércio Oliveira. Desculpa aí, porque deu branco mesmo. Foi questão de outra coisa, não. O senador Laércio Oliveira assinou agora há pouco, hein? Senador... Obrigado, Ivanei Alves de Lima. O senador Laércio Oliveira assinou uma relação que eu tenho aqui, já tem 41 assinaturas. E aí o trâmite a gente vai colocando para a sociedade, né? Não é porque tem 41 já vai entrar tal. Aí agora há pouco o Wilson falou, se todos os senadores assinassem e o presidente, ele não é doido, cara. Quando ele vê a maioria, ele sabe o que é que está fazendo. Mas enfim, aqui a gente está dando notícia, né? O senador Laércio Oliveira recebeu uma pressão pesada e a pressão veio de outro senador, o Alessandro Vieira, porque os dois receberam votos dos bolsonaristas. Né? Os dois só se elegeram porque tiveram o voto dos bolsonaristas. Né? Verdade verdadeira. Hein? Está ouvindo o que eu estou falando? Hein? Isso mesmo. Então, o Alessandro, que é esse negócio desse Alessandro? Né? Alessandro Vieira, senador sergipano, que vou parabenizar ele agora, que aqui a gente gosta da coisa correta. Daqui a pouco vou colocar uma fala do Alessandro Vieira. Já mandei para aí, por favor. Coloca aí. A gente quer político assim, falando frente a frente, sem medo. E o Alessandro agora está jogando pesado. Mandei, daí, coloca essa voz aí. Essa fala do Alessandro Vieira, que está orgulhando, pelo menos aqui o apresentador, pela fala, que está sem medo. O Alessandro Vieira está sem medo. Fala aí, senador. O teto remuneratório no Brasil é de R$ 41.650,92 por mês, é o teto. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 94,8% dos magistrados brasileiros recebem acima do teto. Hoje, 95% dos magistrados brasileiros já recebem mais de R$ 41.650,92. Um segundo ponto que me chama a atenção é a argumentação com relação a risco, importância, relevância. Eu quero que alguém me justifique se o magistrado corre mais risco que o soldado da PM, que o enfermeiro do SUS, ou se ele tem piores condições de trabalho. Esse magistrado que acabou de ter aprovado pelo mesmo Conselho Nacional de Justiça um novo benefício, que a cada 3 dias trabalhados tem direito a um dia de folga remunerado. E por último, senhor presidente, e não menos importante, toda essa conversa, no final, ao termo de todo esse esforço retórico, é mais um benefício, mais um privilégio para uma elite que não se envergonha de encostar a faca no pescoço do parlamento para exigir essas vantagens.
O nosso Poder Judiciário, na sua mais alta cúpula, perdeu completamente a vergonha. Se descolou completamente da realidade. Eu estou falando de um poder importantíssimo, essencial para a democracia, que merece todas as homenagens, mas que num país de miseráveis, acha pouco ter 95% dos seus integrantes recebendo acima do teto. Uma palavra dura, hein? Foi no Conselho de Justiça, não sei se foi na CCJ, lá do Senado, coisa parecida ali. Não foi no plenário. Não está parecendo que foi no plenário. O Alessandro Vieira, que eu já critiquei bastante aqui, mas quero dizer que a fala dele é importante. Eu quero a sua opinião. Essa fala que o judiciário está ganhando pra caramba, tem tantos benefícios. E ele coloca aí, compadre, que o judiciário brasileiro perdeu a vergonha. Foi isso que ele falou? Foi isso? Repete aí, por favor, de novo aí. É curtinho. Pode repetir. Pode repetir aí. A palavra do Alessandro Vieira, senador de Sergipe. O teto remuneratório no Brasil é de R$ 41.650,92 por mês. É o teto. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 94,8% dos magistrados brasileiros recebem acima do teto. Hoje, 95% dos magistrados brasileiros já recebem mais de R$ 41.650,92. Um segundo ponto que me chama a atenção é a argumentação com relação a risco, importância, relevância. Eu quero que alguém me justifique se o magistrado corre mais risco que o soldado da PM, que o enfermeiro do SUS, ou se ele tem piores condições de trabalho. Esse magistrado que acabou de ter aprovado pelo mesmo Conselho Nacional de Justiça um novo benefício, que a cada 3 dias trabalhados tem direito a um dia de folga remunerado. E por último, senhor presidente, e não menos importante, toda essa conversa, no final, ao termo de todo esse esforço retórico, é mais um benefício, mais um privilégio para uma elite que não se envergonha de encostar a faca no pescoço do parlamento para exigir essas vantagens. O nosso Poder Judiciário, na sua mais alta cúpula, perdeu completamente a vergonha. Se descolou completamente da realidade. Eu estou falando de um poder importantíssimo, essencial para a democracia, que merece todas as homenagens, mas que num país de miseráveis, acha pouco ter 95% dos seus integrantes recebendo acima do teto. Palavra do senador Alessandro Vieira, senador por Sergipe. Para você que ligou o rádio agora, o senador Laércio Oliveira, depois de uma pancada que deu o senador Alessandro Vieira, já assinou hoje, né? É mais um assinar, colocar a caneta, a assinatura no pedido de impeachment, que já chegam a 42. 42 senadores já assinaram o pedido de impeachment do ministro Alessandro, o ministro Moraes, o Alexandre Moraes. São exatamente 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, já está no ar, e a sua opinião? Jornal FM, audiência popular, o povo em primeiro lugar, a rádio no meio do povo, é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Pois é, e eu daqui a pouco vou fazer uma homenagem a uma figura ímpar desse estado, ex-prefeito de Gararu, ex-presidente do Sergipe. Ele só não foi fundador do Sergipe, porque ele não tem idade para isso, ele está novinho aí, né? Meu amigo Ari Rezende, falo já com ele, viu, Wilson? Com o Ari Rezende, depois daquela participação do Luciano, vou conversar com meu amigo Ari Rezende, completando mais uma idade nova, hoje. E aquilo que eu falei com o Ari está dando certo no Sergipe, né? Deu uma subida, uma alavancada do Sergipe, já está aí respirando bacana, já joga pelo empate, podendo perder de 1-0 e ir para os pênaltis, né? Mas essa história de ir para os pênaltis é um negócio perigoso. Ontem as feras, os poderosos do futebol brasileiro se ferraram ontem. O Flamengo, todo poderoso, né? Que joga atrapalhando o nosso café. Quer dizer, o nosso não, de quem é Flamengo. Ele só joga 7 da noite para atrapalhar o café do cara, pô. Aí se arrumou outro Flamengo. O outro, São Paulo, se ferrou dentro de casa. E o todo-poderoso, esticadão Palmeiras, tomou uma ferrada, não foi, Luciano? Mas o Wilson está errado, hoje eu vou torcer pelo Vasco.
para homenagear aqui o Wilson Tavares, meu amigo Nivaldo Sepuma, o amigo da Legislar, né? Doutor Ivan. Não vou bater a cabeça na parede, não. Eu vou torcer pelo Azul, Wilson. Que é isso, Azul? Quer me queimar, Wilson? Vou torcer pelo CRB, para derrubar o Cruzeiro. Boa tarde, Luciano Lima Tavares. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto, e boa tarde aos ouvintes do programa Audiência Popular. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Paulo confronta uma questão central da fé cristã, a suficiência da graça de Deus através de Jesus Cristo. Ele declara enfaticamente que não anula a graça divina, pois, se a justiça pudesse ser alcançada através da obediência à lei, então o sacrifício de Cristo seria desnecessário. Essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza da salvação. Será que podemos, por nossos próprios esforços e cumprimento de regras, merecer o favor de Deus? Paulo argumenta que não. A lei, embora boa e reveladora da vontade de Deus, não tem o poder de nos justificar, ou seja, de nos tornar justos aos olhos de Deus. A graça, por outro lado, é um presente imerecido. É o amor e a misericórdia de Deus demonstrados em Cristo, que se entregou para pagar a pena pelos nossos pecados. Através da fé em Jesus, somos perdoados e reconciliados com Deus, não por causa de nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Se buscássemos a justiça através da lei, estaríamos, de certa forma, invalidando a graça de Deus e diminuindo o significado da morte de Cristo. Estaríamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que precisamos adicionar algo mais para sermos aceitos por Deus. Portanto, que possamos receber a graça de Deus com gratidão e humildade, reconhecendo que somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Que não busquemos adicionar nada à obra completa de Cristo na cruz, mas que confiemos plenamente em sua graça para nossa salvação. Reflitam nisso e segue com você, meu querido amigo Paulo Roberto. Bom, outra informação, obrigado, Luciano. Outra informação que eu vou passar aqui agora é a fala do presidente da Câmara Municipal de Aracaju. Olha, o presidente está chateadíssimo, porque Edivaldo gastou um dinheiro que não era dele. As emendas impositivas colocadas pelos vereadores para o setor, Edivaldo gastou dinheiro. A expressão de falar, né? O setor gastou dinheiro que não era para gastar. Deixa eu colocar aqui o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o Ricardo Vasconcelos, para falar sobre isso. Que pepino grosso é esse, hein, rapaz? Tá uma desgraça, esse Edivaldo Nogueira só fez lambança. Olha aí, já mandei, seu Luciano Lima Tavares, a palavra do presidente da Câmara Municipal de Aracaju, chateado com o que Edivaldo fez. Coloque aí o presidente. Ricardo Vasconcelos, falando para a gente qual foi a lambança que Edivaldo fez. Aqui o que foi que fizeram com a gente. A gestão, exatamente, Soné, com o povo. Pasmem, vocês vão cair para trás agora, viu? A gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, que nós apoiávamos, dávamos sustentação. Eu assumo, deu um drible na gente, a lá touro espanhol. Sabe o que fizeram com a gente, Miltinho? Edivaldo, Vanessa e o senhor Jefferson pegaram as emendas dos vereadores do ano de 2024, que era para a construção do primeiro centro de imagens de Aracaju, para o nosso povo não morrer na fila, porque não tinha tomografia e ressonância, não tinha um simples raio-x, para colocar tantos outros equipamentos nas unidades básicas de saúde. Sabe o que fizeram? Pegaram isso, remanejaram, sem pedir autorização da Câmara de Vereadores,
sem pedir autorização de cada um dos senhores, que teria que passar por este parlamento, a mesa autoriza, o presidente que autoriza o remanejamento, mas vocês também teriam que... Como é que eu boto, o vereador coloca uma emenda para comprar um aparelho de ultrassom, para fazer a ampliação do Fernando Franco, que tanto Janelinha lutou, e do dia para a noite é para pagar um contrato de fulano, de ciclano, pagar água, pagar energia, porque não tem mais dinheiro na secretaria. Veja, o dinheiro das emendas parlamentares é quase uma cláusula pétrea no orçamento. Quiser brincar com isso, eu vou lhe dizer, está cutucando não é mais nem onça com vara curta, é abrindo a porta dos infernos, meu pastor. E agora eu vou lhe dizer, como diz um amigo meu, Edivaldo, você se meteu em encrenca grande. Qual foi a encrenca que Edivaldo se meteu? Ele fez uma pedalada. Você lembra da Dilma que deu uma pedalada? Mas ainda deram um presente a ela, que não deixou ele inelegível. Se Edivaldo estava pensando numa candidatura para o Senado, para federal, esqueça. O recado já foi dado. Você se ferrou. Se ferrou de vez. Você pegou as emendas dos vereadores. Porque no passado aí com o Edivaldo, as emendas para os vereadores de oposição, ele não dava não. Pelo menos alguns reclamavam. Agora, aquelas emendas que eram para beneficiar o hospital, que ele pensava que aquele hospital lá, que ele construiu com o dinheiro do governo federal, na época de Bolsonaro, que ele não teve hombridade política para dizer que foi do governo federal, não foi do Bolsonaro, mas foi do governo, na época do governo, que o PT passou 100 anos, nunca deu um hospital a ninguém aqui. Edivaldo, as emendas para o hospital, ele pagava. E agora é descoberto agora pelo presidente da casa que Edivaldo deu uma pedalada. Além da pedalada, humilhou a Câmara de Vereadores. Sempre ele humilhava, né? Edivaldo deitou e rolou. O alagoano bom da porra. Chegou aqui, cagou na cara do sergipano, deitou e rolou. Edivaldo deitou e rolou. Nada contra os alagoanos, né? É só para dizer que ele não é sergipano, que o sergipano continua votando em gente que não é da casa. Continua votando em gente que não tem compromisso com o Sergipe. Certo? Você tem que votar quem tem compromisso com o Sergipe. Chegou aqui devagarinho, foi lá, só foi prefeito de Aracaju, porque segurava na sacola do Marcelo Deda, na universidade. Marcelo Deda tinha volta, ele não tinha. Ficou aí. Tem um bocado aí que se elegeu prefeito, que virou prefeito, sem voto. Quanta coisa errada esse cara fez, rapaz. Nessa capital. Quanto? Eu vou citar aqui, eu vou passar a noite todo dia, perder meu tempo. Mas eu tenho que dizer agora, que é o fato mais recente. Pegou o dinheiro que era da saúde, para fazer, para o povo. Eu posso dizer que ele desviou? Não, né? Pedalada. Não foi desvio, foi pedalada. Foi pedalada. Gastou dinheiro, segundo o presidente, gastou dinheiro pagando água, luz, seus amigos e tal. Enfim, pagando as coisas que fizeram aí. Né? Não é verdade? E a gente quer saber como foi que ele gastou esse dinheiro. Não vai ficar na mesmice aí, não. Porque a gente tem que frear esse tipo de político. Daqui a pouco vira senador, vira deputado federal e esquece. Porque agora a Câmara de Vereadores pode bater de frente com ele, porque ele não tem mandato. Porque essa própria Câmara que tem aí uma boa parte, não investigou, porra. Uma boa parte que dizia amém ao Edivaldo Nogueira, não investigou. Agora, eu não sei qual é o interesse também de ferrar com o Edivaldo, com o Didi. Didi se manifestou para ser candidato, aí Edivaldo deu uma rasteira nele. E agora o Fábio Mitidieri não quer ir lá, porque uma boa parte não gosta dele, que ele não une, ele desune. A frase está certa, essa palavra está certa, desune. Ele divide, né? Ele divide. Bom, enfim,
Estou perguntando aqui, o nosso próprio professor de português, porque ele não une o nosso Didi, o rei do sol. O rei do sol. Ele desagrega, segundo aqui. Olha, quem está falando é o Gustavo Tavares, viu? Estou brincando. O Edivaldo Nogueira se ferrou. Vai ter agora a CPI. Essa CPI vai rolar. Lembra da CPI da eliminação? Que não teve eliminação em canto nenhum. E gastaram 10 milhões. O Edivaldo pagou 4 milhões e Emília pagou 6 milhões. E agora descobriram que Edivaldo deu uma pedalada. Eu não sei se ele gosta de andar de bicicleta, mas ele deu uma pedalada e meteu a cara na parede. Que agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar, segundo a palavra aqui do presidente. Agora Edivaldo não tem maioria, né? A maioria hoje é do governador. Será que o governador quer Edivaldo lá misturado com essa turma que está aí? Quero é ver. 13h32, eu vou para o intervalo e volto já.